Oi meninas, tudo bom? Bom, tô um pouquinho sumida, gente, eu tô passando por um momento um pouco difícil e ainda por cima com Cristo. E hoje é um vídeo bem diferente pra mim, porque a gente vai iniciar um quadro aqui no canal, bem novo, por isso que eu dei um tempo. Cristo me deu muitos temas femininos, tá bom? Mas eu vou deixar de falar em temas normal mesmo, sabe? Eu não vou deixar de falar, tem um tema que eu quero trazer com vocês, os dois gêneros. Mas se é homem também quer ouvir sobre o que eu vou falar, não tem nenhum problema. Vou falar sobre vestes, inclusive modéstia cristã. E é isso, gente, vamos falar sobre isso. Então eu dei um tempo, mas eu voltei, tá? Tava com um pouco difícil, né? Mas aconteceu tanta coisa que não consegui processar muita coisa ainda. Então assim, pra gente entrar na introdução de tudo que eu quero trazer pra vocês, mulheres, é de modéstia. Prestem atenção, não me julguem, não venham apontar o dedo pra mim, não venham fazer isso. Quando se trata de roupa cristã, pra mulheres cristãs, se não é cristã também não tem nenhum problema. Quando se trata disso, muitas mulheres apontam e querem julgar, e sei lá o que, você tá falando isso porque sei lá o que. Não, é bíblico, tá? Isso que eu vou falar é bíblico. O que eu vou dizer é o Espírito Santo, não é eu. Então assim, não venham me julgar e apontar o dedo pra mim. Se não quer assistir, sai do vídeo. Simplesmente sai do vídeo. Porque por esses temas bem sensíveis, muitas mulheres acham ruim trazer esse tema. Mas é uma verdade. Estou abrindo os seus olhos pra verdade. Então em nome do Senhor Jesus, o Senhor tira essas vendas que estão nos teus olhos. Pra gente começar, eu dei uma aprofundadaça nessa modéstia. Pra gente entender de vestimentas cristãs, a gente tem que compreender de onde que veio isso. A primeira vez que foi mencionada na Bíblia foi em Gênesis. Nicole, Gênesis, sim. Quando Adão e Eva pecam, calma aí, vamos lembrar. Antes deles pecarem, eles estavam nus. Mas ele não se envergonhava dessa nudez. Mas quando eles comeram do fruto e os seus olhos foram abertos para a verdade, eles acabaram falando assim, eita, estamos nus, vamos tampar isso com figueira. Porém, Deus, ele viu que aquilo era insuficiente. Ele falou assim, vocês estão tentando se cobrir com figueira? E Deus, por si próprio, por ele mesmo, ele mata um cordeiro inocente. Um cordeiro inocente. Faz roupas e dá. Toma, eu fiz pra vocês agora umas vestes novas. Prestem atenção de uma coisa. Gente, pode ser uma coisa que todo mundo já sabia, mas eu percebi só estudando isso. Que isso tem a presunção do que ia acontecer depois. Nicole, como assim depois? Que quando Deus enviar o seu filho, Jesus, perfeito, vida perfeita, tudo perfeito, mas inocente, um cordeiro inocente, vai morrer na cruz em nossos lugares. Então em Gênesis já estava assim, opa, foca aqui que vai acontecer lá no Novo Testamento. Então em Gênesis já estava presumindo tudo que ia acontecer no Novo Testamento. E é o que acontece. Cristo morre para cobrir as nossas vergonhas e nos revestir com roupas de justiça. Então ele mesmo morreu na cruz pra gente, pra gente se cobrir e se manter cobertos. Mas já viu que tem muitas meninas tentando se descobrir, basicamente parar de cobrir o corpo? Já percebeu isso? A gente vai entrar nisso. Hoje em dia a gente vê que as roupas estão ficando cada vez mais indecentes. Sendo sinceras, roupas que já aparecem polpa da bunda, seios, aparece o meio dos seios, onde a gente vê que crianças estão usando roupas assim, roupas que é para adultos, para adolescentes talvez, como dizem, mas simplesmente até crianças estão usando roupas indecentes. E aonde cria uma mentalidade, opa, eu sou adulta. Nicole, como assim? Se você usa uma roupa de adulto, tem crianças que se tratam como adulto. E essas roupas curtas, quando a gente usa, é quando a gente começa a rejeitar o sacrifício de Deus na cruz. Nicole, como assim? Se o Cordeiro Inocente morreu na cruz para nos cobrir, por que a gente tá aí mostrando os seios e mostrando a bunda? Vocês estão entendendo? Porque Cristo, ele morreu para nos cobrir, mas a gente não tá se cobrindo. A gente tá rejeitando o que ele fez lá na cruz. Tipo, se dane o que você fez na cruz e eu vou vestir a roupa que eu quero. Mas, Nicole, eu não posso vestir a roupa que eu quero? Vamos para 1 Timóteo 2:9.
Lembrando aqui, tenha discernimento para ler aqui, tá? Para vocês não acharem que ele tá falando de outras coisas. Da mesma forma, quero que mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras que convém à mulher que declara adorar Deus. Agora, em 1 Pedro 3:3 vai falar... Nossa, cadê, gente? Achei. Vai falar assim: a beleza de vocês não deve ser em enfeites exteriores, com cabelos trançados e joias de ouro, o que falou em 1 Timóteo. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, e que de grande valor para Deus, pois era assim que também costumava adorar-se santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Então Deus fala assim: eu não quero que você se vista de qualquer jeito, eu quero que você se vista modestamente. E a mudança, no caso, a modéstia, começa dentro de nós. Nicole, como assim? Vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a me converter e querer seguir Cristo, eu usava roupas indecentes. Mas não tão indecentes. Mas eu comecei a usar shorts curtos, eu comecei a desejar mostrar meu corpo. Então eu comecei a parar de ser modéstia. Porém, quando eu aceitei Cristo, a mudança começou dentro de mim. E com essa mudança que ocorreu dentro de mim, foi tipo assim: nossa, essas roupas não têm a ver com Cristo. Elas não trazem modéstia, elas não trazem coisas elegantes, elas não trazem coisas normais. Coisas que eram normais antes, que agora é raro você ver uma pessoa usando uma roupa modesta. Então assim, a mudança começa dentro da gente. Então a mudança começa dentro da gente. É a gente começar a mudar nosso jeito. É a gente querer ser mais feminina. É a gente querer mudar o que tem aqui dentro da gente. Então a mudança começa no interior, não no exterior. A mudança começa dentro da gente. Quando a gente entende nossa identidade em Cristo, quando a gente entende quem somos nós em Deus, a mudança começa aí. Por que, Nicole, identidade? Porque tem muitas mulheres que não sabem a identidade em Cristo e quer ficar se mostrando com o corpo. Como assim? Você não precisa se sensualizar para ser amada. Se você usa roupa para sensualizar, para ser amada entre meninos, tá errado, você não sabe sua identidade em Cristo. Eu também era assim. Mas quando eu aceitei Cristo, quando eu quis saber quem era esse cara, a minha mentalidade mudou. O meu jeito mudou. Eu mudei por completo por dentro. Eu mudei. E foi que eu aceitei as mudanças de roupas. Foi onde eu falei: cara, essa roupa aqui não transparece quem eu sou. Se por dentro eu sou amada, se por dentro eu amo Cristo, eu busco Cristo, eu quero ser semelhante a Cristo, as minhas roupas têm que demonstrar que eu sirvo um Deus. Não adianta, me desculpem pelo que eu vou falar, mas pra mim é verdade. Não adianta você usar roupas curtas, curtíssimas, e dizer que é cristã. Me desculpa, mas a nossa roupa, ela transfere? Transparece? Ela transparece o que somos por dentro. Às vezes as pessoas já sabem quem é quem numa entrevista de emprego, ou talvez qualquer lugar que vai se conhecer pelas roupas. As pessoas sabem através disso. A sua roupa transmite o quê? O que a sua roupa transmite para as pessoas? Imaturidade? Deselegância? Então assim, é vocês entenderem isso. E quando a mudança começa por dentro, é você querer agradar a Deus. E você querer que as pessoas vejam e leiam a Bíblia por fora. Não por dentro, porque não tem como. É por fora. As pessoas querem saber como você é por fora. Então é você demonstrando suas roupas, mostrando que você é cristã. E você não precisa, presta atenção, de uma validação de um homem. De um homem chegar em você e falar: você é gata, você é aquilo e você é aquilo. Prestem atenção no que eu vou falar. O melhor elogio para uma mulher cristã é: eu vejo Cristo em você. Eu vejo do Espírito Santo em você. Como você é virtuosa. Dá pra vocês verem a diferença? Antes, no caso pode ser hoje em dia, todo mundo ama, eu não vou falar a palavra, mas quando um homem chega, um homem safadinho, vamos dizer assim, um homem safado, e simplesmente fala uma palavra safada pra uma mulher, e a mulher fica: nossa, então eu sou isso. Não é.
eu achava que isso era um elogio. Mas quando eu descobri minha identidade em Cristo, quando eu soube quem eu era em Cristo, eu entendi que isso não é elogio. Isso não tem nada a ver com o elogio que Cristo tem pra mim. Então, é quando vocês entendem isso. Mulher cristã, presta atenção. Mulheres, vocês não precisam da avaliação de homem. Você precisa que um homem chegue e você fale que você é gata, que você é aquilo. Você não precisa de olhos te olhando. Você precisa mostrar corpo pra todo mundo tá te olhando e você fala, eu tô arrasando. Você não precisa. Uma roupa comum, uma roupa normal, que não aparece tanto o seu corpo, já te valoriza. Ai, Nicole, tem que usar saia longa então? Não, não é isso que eu tô falando. Cara, eu vou deixar o Instagram aqui dessa diva, que é Vitória Doso. Seguem ela. Ela tem, cara, ela faz também coisas de moda, tem outras mulheres cristãs que fazem, mas ela também dá desconto, infelizmente, nas lojas que ela vai indo. Eu vou indicar ela, por quê? Porque ela não usa só saia longa, só aquelas roupas largas. Não. Essa diva entrega roupa, tá? Se você fuçar os réus dela, você vai ver as roupas que essa diva entrega. Então todo mundo acha que cristão só tem que usar saia longa até lá. Esse também seria o ideal. Não saia colada também. Aquelas coladas que sugam o corpo, né? A gente ter consciência sobre isso também, né? Então a gente entender que não é só aquelas roupas, tem que ser saia lá, tem que ser aquelas blusas lá, tem que ser um coque assim. Não. Não tô falando disso. Eu tô falando de a gente ser bonita não pra querer mostrar o corpo. A gente precisa ser bonita, assim. Só vou me sentir bonita se eu mostrar o meu corpo. A gente não precisa. Eu, pelo menos, Nicole, me sinto bonita usando as roupas que eu uso. Roupas que não apertam eu. Roupas que não aparecem minha bunda. Roupas que não aparecem meus seios. Cara, eu me sinto linda já. Com roupas comuns que eu falo. É roupas que não são indecentes. Já me sinto linda. Eu sinto que eu estou transparecendo. Eu quero que outras pessoas vejam. E quando eu uso roupas decentes, as pessoas olham pra mim com um outro olhar. Então a maioria de pessoas já chegou em mim falando, nossa, você é um pouco diferente. Ai, quando você tem? Então assim, às vezes a gente usa roupa com decência e a gente transmite coisas extraordinárias. O que uma roupa indecente não demonstra. E outra, não competir com garotas. Ai, garota usa, tem que usar, porque não competir. Garotas não competem. Isso é comparação. Você não precisa se sentir bonita com a sua roupa por cima da sua amiga. Minha amiga tá bonita, eu vou ficar mais bonita que ela. Isso é inveja. Tá me entendendo? A sua roupa tem que ser sobre você, não sobre a sua amiga. Não querer competir com a sua amiga pra ver quem tem a roupa melhor e pra se achar, pra querer aquilo. Não. Tá completamente errado. Isso indica que a sua mudança por dentro ainda não começou. A mudança que você tanto quer, que para ser mais feminina, não começou dentro de você. Isso tudo indica isso. Então é você ter consciência que a mudança começa dentro de você. É você ter consciência e abrir seus olhos para a verdade, para você ver quem você é em Cristo. Mas a gente entender nossa identidade em Cristo. Somos amadas, somos filhas. Temos valor em Cristo. Temos valores em Cristo. E modéstia não é medo de corpo. Nossa, é medo de mostrar. Não, é domínio próprio. Seu corpo, ele é bonito. Mas ele não precisa ser exibido para se sentir com valor. Não. Presta atenção. Sua presença pode ser forte sem ser sensual. Quando você chega no ambiente, a sua presença pode ser forte, sem precisar estar se sensualizando. Às vezes a gente acha que a gente só vai ser olhada com roupas indecentes. Vamos ser desejadas com roupas indecentes. Está completamente errado. O homem tem que te amar pelo jeito que você é, não pelo seu corpo. É a gente entender isso. Cara, abre seus olhos para vocês compreenderem o que eu tô falando. Porque, cara, a gente não precisa mostrar nosso corpo. A gente não precisa. Cristo já nos dá o valor que a gente tem. Ele nos mostra o valor que temos. Cara, se você vê as mulheres da Bíblia, Esther, Débora, Ruth, Abigail, valor. E principalmente a mulher de Provérbios 31. É a gente entender o nosso valor em Cristo. É a gente entender que a gente tem valor nele. A gente não é sem valor, não. A gente tem muito valor em Cristo. Então, assim, a gente entender isso, o valor que a gente tem que ter em Cristo. E outra coisa, vamos lá, gente, que é bastante assunto. O mundo diz, mostra mais.
chame mais atenção. Mas chame mais atenção, seja desejada, mostra mais. Tem pouco aí. Começa a partir daí. A sensualização começa a partir daí. Porém, o reino de Deus diz: seja luz, tenha postura, se valorize, valorize quem você é. Você tem que compreender uma coisa: o mundo é do maligno. O mundo é do maligno. Na Bíblia fala. Pesquisa aí pra você ver. Na Bíblia fala que o mundo é do maligno. Já é dele. O mundo pertence a ele. Nicole, como assim pertence? Vai em cada esquina pra você ver. Aqui onde eu moro, pelo amor de Deus, vai a qualquer lado pra você ver. Vai numa escola pra você ver. Depende da escola. A minha, pelo menos, só Deus na causa. Então, vocês estão vendo? O mundo já é dele. O mundo pertence do maligno. Não estou diminuindo e exaltando o maligno, de jeito nenhum. Estou falando que a própria Bíblia diz que o mundo já é dele. Que as pessoas que não querem Cristo já são dele. Você, não se moldem aos padrões desse mundo. Escutou o que eu falei? Escutou? Nicole, como assim não se moldar? Não é porque fulana usa tal roupa que você tem que usar. Por que, Nicole? Porque é o mundo do maligno. E não se moldem aos padrões desse mundo. O próprio Cristo fala, porque se o mundo do maligno, Cristo fala, não se moldem aos padrões deste mundo. Se moldem a Cristo. Então não é porque fulana usa que tá na moda, porque sei lá o que tá na moda, eu tenho que usar. Não. Não é isso. A sua moda não é aqui na terra, a sua moda é Cristo. O seu objetivo final é ir pra ir pro céu. Não é pra ficar aqui não, é ir pro céu. Então assim, entendam isso. Não queiram usar roupas que fulana tá usando só porque tá na moda. Não. Primeiro ora pra Deus. Se você vê que é uma roupa decente, ora pra Deus. Mas se você sentir uma insegurança ali, nossa, não sei se lá o que, ora pra Deus. Fala assim, Deus, será que eu uso o Espírito Santo? Ah, Nicole, responde mesmo, tá? Vem falar com essa, ele não responde. Se você usar uma roupa e começar a se sentir incomodada, é o Espírito Santo. Já pede para os seus olhos se aberem através daí. E, voltando para o padrão desse mundo, você não é vitrine de ninguém não, minha filha. Como assim, Nicole? Você não é vitrine para estar exposta, não. Para estar lá, assim, exposta, toda desejável, assim. Você não é vitrine, meu amor. Você é filha. Você é filha do rei. Você é virtuosa. Você tem que ser virtuosa e ser exemplo para as outras mulheres no reino dos Deus, no reino dos céus. Você não é vitrine, você não tem que estar exposta para o meio mundo para se sentir bonita, não. O único jeito é Cristo. Como assim, Nicole? Chega em Cristo. Queira transparecer quem é Cristo. Mude aqui dentro de você. Só entenda o que eu estou dizendo. Ai, gente, eu já passei por isso, cara. Eu já conheci amiga que já passou por isso. E é horrível. Principalmente quem tá agora na fé. Nossa, buscando se convertendo agora. É horrível isso. Mas é você compreender e deixar seus olhos abertos. Não fechados. Tem gente que acha que é só uma roupinha, não vai interferir em nada em Cristo. Interfere. Desculpa, mas pelo menos pra mim interfere muito. Cara, você tem que transparecer Cristo em você. Não o mundo. Se Cristo fala, não se molda aos padrões desse mundo, por que você está se moldando? Por que você está usando roupa que não tem que estar usando? É compreender isso, o que Deus fala pra gente. Então para disso, para de dar legalidade ao diabo na sua vida, isso. Por que Nicole, o diabo? Porque se você ainda não abrir os olhos pra verdade, o inimigo tá assim, continua. Não tem nada, é só uma roupinha, é só um croppedzinho, é só um shortinho. Você acha que Deus ia estar assim na sua orelha? Você acha que Deus ia estar assim? Eu sei que tem gente que não tem tanto custo, né, pra comprar roupa. Eu também não tenho, gente. Meu guarda-roupa tá sendo inovado agora. Olha como eu converti há um tempo já. Mas entendam uma coisa. Começa aos poucos, mas começa mudando. Mudando aqui dentro de você, o interior, pra depois o exterior. Mas não deixa só o interior mudado, o exterior mudado não, viu? Trabalhe nisso. Esse aqui, né, pra gente se aprofundando mais. A mulher que sabe o valor que tem não se expõe para ser escolhida. Ela se preserva porque já foi escolhida por Deus. Às vezes a gente quer ser escolhida por homens. Porque assim, tem gente que tá em tal idade que é muito normal a gente ter esse desejo de querer namorar, talvez. Mas não é a hora.
eu, Nicole, sei que não é hora de eu namorar. Então, assim, é a gente compreender, a gente entender que há tempo de tudo. Mas a gente entender que já somos escolhidas por Deus, isso já basta. Você não precisa ser olhada por homens, você precisa ser olhada por Deus. É olhar por Deus. É Deus te olhar do céu. É Deus estiver te olhando. É o olhar de Deus que você precisa para a sua vida. Não é olhar de homens, de pessoas, de chamar a atenção. Não. É o olhar de Deus. Você tem que transparecer Deus. É o olhar dele que entra sobre você. Você tem que ser a Bíblia. A Bíblia... Sabe quando a Bíblia está fechada? Você sabe que é uma Bíblia. Você sabe que é. Você vê que é uma Bíblia. Então, se ninguém te leu ainda, deixa só na sua frente estampada assim, Bíblia. Eu sou a Bíblia de Deus. Bota uma roupa assim, sabe? Uma roupa escrito Bíblia, entendeu? Pra você ter essa noção. Porque a sua roupa tem que mostrar que você segue um Cristo. E, gente, falando aí de roupa, no Pinterest tem bastante roupa, viu? Porque tem muita mulher que quando a gente fala de roupa, elas acham que tem que ser aquelas roupas feias. Não, gente, tem como ser bonita em Deus. Não é ser apagada, não. Não é ser usar um cabelo assim. Não, gente, pelo amor de Deus, não me leva mal, não. Tô falando de roupa indecente. Tô falando de roupa indecente. Em Mateus 5:28, a gente vai estar se aprofundando mais um pouco em questão de adultério. A gente vai estar falando um pouco de adultério. Em Mateus, minhas irmãs, 5:8, vai falar assim. 5:8? 28, gente, desculpa. Vai falar assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olhar de fazer pecar, arranque e o lance fora. Aqui ele fala em questão quando um homem olha para uma mulher e deseja, ou até a mulher olhar para um homem e desejar coisas sensuais, né? Vamos lá, por que tem a ver com roupa, Nicole? A gente vai falar um pouco sobre isso, porque tem pessoas que falam sobre isso, em questão de a roupa cometer adultério, mas o adultério começa no coração. Mas a gente vai tentar compreender sobre isso. Um pouquinho, pelo menos. A roupa pode chamar atenção, mas o pecado nasce no coração. Então, assim, eu não estou, presta atenção, não tô falando pra você continuar usando roupa curta, não. Não tô falando sobre isso, não. Tô falando disso de jeito nenhum. Em Provérbios, vemos a mulher adúltera. O provérbio fala da mulher adúltera, que ela chama, não vou lembrar onde em Provérbios, mas eu vou deixar aí, que ela chama o homem pra sua casa, que ela destrui, amaldiçoa. É isso, não vou saber, eu vou colocar aqui esse versículo, mas fala da mulher adúltera. Do que ela chama o homem, que ela se faz de desejo pro homem cair na tentação, tipo, eita, e vai que vai. Então, assim, entendam uma coisa, não é errado depender, porque tem muitas mulheres que têm corpo, tá? Tô falando aqui, corpo mesmo, tem corpo, só que usam roupas pra não chamar atenção, tipo, usam roupas sem querer. Ai, Nicole, meu corpo, eu tenho muito corpo, Nicole, não tem o que eu fazer. Tudo bem, não tem nenhum problema. Só que assim, é a gente entender, ter modéstia de usar a roupa certa e correta, mas se a gente não quer mostrar nosso corpo, mas a gente tem corpo, porque a gente tem mulher que tem corpo à beça, não tem o que a gente fazer. Não tem como a gente fazer isso. Talvez usando roupas mais decentes, tendo mais cuidado nas roupas, talvez seria isso. Mas é a gente maneirar nisso, prestar atenção nisso. Então, assim, entenda uma coisa, faça uma oração ao Espírito Santo. O Espírito Santo me dá discernimento ao escolher minhas roupas, me dá sabedoria ao escolher as minhas roupas. Porque, assim, as roupas, gente, ela transfere, ela transparece quem somos. Se nós, mulheres, queremos ser mais parecidas com Cristo, temos que entender que a gente tem que mostrar quem a gente é por fora e por dentro. E não adianta, cara, desculpa, gente, mas mulheres, temos que começar com a mudança por dentro para depois transmitir isso para todo mundo. Então, assim, entendam, adultério não começa com roupa, começa no coração. Mas também a gente tem decência de usar a roupa para não ser tropeço pro irmão. Tipo assim, você tá usando uma roupa curta e sem querer o irmão cobiça, sem querer o irmão tem adultério ali, sem querer. Então, assim, às vezes a nossa roupa pode ser tropeço para um irmão, para depois o irmão tá lá 1000 vezes pensando naquilo, não acredito que eu fiz isso. Porque eu, pelo menos, sou assim quando eu erro com Deus. Mas, assim, a gente entender e ter cuidado com as nossas vestimentas. Porque, Nicole, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aonde eu falo sobre isso, Nicole? 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem
a Deus com o seu próprio corpo. Acabou. Desculpem, mas na minha opinião, não tem como você usar roupas indecentes e falar que é cristã. Porque o seu corpo é templo de Deus. O seu corpo é templo de Deus. Eu não tô falando que você tem que andar toda desarrumada. Não, é você ter decência na moda. É você saber como usar isso. Se vocês quiserem, a gente traga até roupas decentes. Mas a gente compreender isso. E a gente entender como a gente pode usar essa roupa. Como a gente pode tentar transparecer isso sem ser sensual. Talvez usando com uma blusinha por baixo, uma regata por baixo, meio que um cropped. Mas é a gente ter decência nisso. Ter um conhecimento nisso. E o nosso corpo é templo de Deus. Ele não tem que estar sendo mostrado, gente. Deus, ele pede pra gente guardar o nosso templo, cuidar do nosso templo. Ele não tem que ser mostrado pro meio mundo pra dizer que somos bonitas. Não. Entenda uma coisa, um homem tem que amar pelo que você é, não pelo seu corpo. Ele tem que amar o jeito que você ama Cristo, o jeito que você busca Cristo, a sede que você tem por Cristo, e tem que amar você por dentro, não por fora. Não adianta vocês, mulheres, buscarem querer agradar homens, se sensualizando, sendo que ele vai querer o seu corpo, ele não vai querer você de verdade. Ele não vai querer ser como Cristo simplesmente fez pela igreja. O homem tem que amar você como Cristo morreu pela igreja. Será que ele tem feito isso? Será que o seu marido, seu namorado, o homem que você está conhecendo, ele quer o seu corpo ou ele quer conhecer você verdadeiramente? Então assim, a gente compreender e entender isso. E pra gente finalizar o vídeo, a gente vai falar sobre um pouquinho de eu amei essa frase. A santidade começa no coração. A roupa é apenas reflexo do que já foi decidido por dentro. Vocês ouviram? Vou ler de novo. A santidade começa no coração. A roupa é apenas reflexão do que já foi decidido por dentro. O que você decidiu aí dentro do seu coração? Como eu disse, se você decidir algo, se aqui dentro ainda não foi mudado, você vai transparecer isso. Já mudou? Já decidiu? Já fez sua decisão? Nicole, o que eu faço se eu estou usando roupas assim? Ora. Pede direção para Deus, pede pro Espírito Santo te dar direção, discernimento a escolher roupas, a usar roupas, a como usar as roupas, como melhorar suas roupas. E como não tentar, você pede o tropeço por mão. Como não tentar mostrar muito, principalmente quem tem muito corpo, as mulheres hoje em dia estão tendo muito corpo, né? Então assim, a gente compreender e entender isso. E não querer ser mostrada. Não querer ser igual a esse meio mundo. Entenda, o mundo é do maligno, não se molda aos padrões desse mundo. E a mudança começa por dentro. E o nosso corpo é templo de Deus. É esse o vídeo, gente. Foi bem rápido, né? Amei. Porque eu fiquei com medo de ficar uns 20 minutos de vídeo, ia ser muito. Mas foi bem pouco, eu acho. Meu Deus, é 30 minutos de vídeo que eu tô vendo pra mim editar? Gente, é 30 minutos de vídeo que eu tô vendo aqui, meu Deus do céu. Mas é isso, mulheres. Sejam decentes, sejam modéstias e sejam femininas. Esse é o nosso primeiro vídeo desse novo quadro que eu tô montando com vocês, que é simplesmente uns vídeos mais femininos. Não vou parar de postar vídeos para 2 gêneros, talvez, né, que vamos supor, salvação, graça, fé, algum versículo da Bíblia. Não vou parar de postar, mas talvez eu dou mais, como posso dizer, talvez eu dou mais atenção para as mulheres, né, sempre foi meu alvo, né, as mulheres, talvez eu dou mais atenção a isso. Mas eu não vou deixar de trazer testemunho, trazer coisas diferentes. Talvez eu traga um podcast. Então a gente vai vendo aos poucos, né, meninas? Mas orem a Deus e busquem ser feminina. Busquem transparecer quem vocês é. É isso, gente. Um grande beijo. E mais pra frente eu trago vídeos de roupas que mulheres podem e não podem usar, pra ajudar pra quem também é novo na fé. As mulheres que são novas, que estão sendo convertidas agora, talvez eu possa trazer mais pra frente, tá bom? Não tem nenhum problema, eu trago vídeos diferentes. É isso. Beijo!